Olá, gente. Hoje o meu grupo, composto por mim, Anne Beatriz, Gisele Costa, Danúbio Augusto e Rodrigo Rian, da turma de Bioestatística 2025.2 da UFP, nós vamos falar sobre o teste T de Students, um dos testes estatísticos mais importantes para a área da saúde, ciência e pesquisa. Pode passar. E aqui tem um sumário de alguns assuntos que vão ser abordados ao longo da nossa apresentação, para a melhor compreensão de vocês. Pode passar. Hoje, nós vamos falar do que é o teste T-Students. Ele é simplesmente, como eu falei anteriormente, o teste mais estatístico mais utilizado na saúde, na pesquisa científica e em experimentos. Ele serve para a gente saber se a média observada realmente difere do que esperamos ou se essa diferença é apenas fruto do acaso. E para a gente entender, a gente precisa saber que ele também é utilizado só com amostras pequenas e uma variância populacional assim desconhecida. Também precisamos entender que existem duas hipóteses estatísticas. A hipótese nula, quando assume-se que não há uma diferença entre o que a gente procura e o valor de referência, e uma hipótese alternativa, que assume que há uma diferença. E esse teste dele calcula o quanto essa média observada se afasta do esperado. Pode passar. E, bom, para isso, a gente também tem conhecido como as caudas, né? E essa cauda define aonde nós procuramos essa evidência da hipótese nula. O teste bicaudal, ele é usado como quando a gente quer saber só se difere. A gente olha para os dois extremos, como tem nesse primeiro gráfico. Os dois extremos são usados. E no teste unicaudal, é quando você só quer... Quando você tem uma expectativa direcional. Se a média deve ser maior que algo ou menor que algo. Então, nós olhamos só para o lado que faz sentido para a nossa pergunta. Agora, conceituando mais, trazendo um exemplo sobre o teste T para uma amostra, nós servimos para o quê? Para comparar a média da amostra com um valor conhecido. No caso, a amostra aqui, a gente vai usar 4 pacotes de café, né? Imaginar. E queremos saber se essa máquina está realmente evasando 500 gramas. E para isso, a gente faz um cálculo, né? A gente faz uma média das amostras, das 4 amostras. E vamos imaginar que esse resultado deu 500 gramas e 25. E a pergunta vai ser se essa diferença de 0,25 gramas é apenas um acaso ou se essa máquina está desregulada. Para nós sabermos essa resposta, a gente precisa conhecer o p-valor, que vai ser abordado mais posteriormente. Mas o cálculo para descobrirmos ele é saber a média das amostras dos 4 pacotes, menos a média da referência, sobre o desvio padrão, sobre a raiz quadrada de n, do número de amostras. Né? Aí pode passar. Agora, falando só um pouquinho sobre o P, a gente precisa saber dele para observar se aquela diferença, ele mede a probabilidade de observar se aquela diferença da hipótese nula fosse verdadeira. E ele tem o valor de referência dele, que é se o P for menor ou igual a 0,05, essa diferença é considerada estatisticamente significativa, e se ela for maior do que 0,05, não temos evidência suficiente para dizer que existe uma diferença. E puxando o exemplo do slide anterior, que eu fiz aquele cálculo, né, para facilitar, o P deu 0,82. Portanto, ele não rejeita a hipótese nula. Ele é maior, né? Então, ele não rejeita a hipótese nula. Ou seja, concluindo, né? Não há evidências estatísticas de que essa máquina esteja evasando diferente de 500 gramas. Concluímos que qualquer diferença compatível com o acaso da amostragem. Não há prova que ela esteja com defeito, é considerado um acaso. Né? E agora pode passar.
Agora a Gisele vai falar mais um pouco sobre o pressuposto do teste T. Bom, dando continuidade, eu sou a Gisele, vou falar sobre o pressuposto do teste T. Bom, o teste T-Student, como já foi falado anteriormente, ele é um teste primário, parâmetro, ou seja, ele vai depender de algumas condições estatísticas para que seus resultados sejam válidos, e esses requisitos são chamados de pressupostos. O teste T, vou começar falando sobre os pressupostos do teste T para as amostras independentes. Bom, ele vai ser usado quando comparamos as médias de dois grupos diferentes, por exemplo, homens e mulheres, ou grupo controle e grupo experimental. Os pressupostos gerais, eles são válidos para qualquer tipo de teste T, mas nesse caso eu vou me referir especificamente sobre os das amostras independentes. Bom, temos inicialmente a normalidade de cada grupo, que é quando a distribuição de dos dados, ou seja, a diferença, ou no caso dos testes pareados, que deve ser aproximadamente normal. Também temos a homogeneidade das variâncias. Também temos a variável quantitativa, que o teste T só vai funcionar com variáveis numéricas contínuas, como altura, peso, pressão arterial, tempo, glicemia, e nesse caso ele não vai servir para dados categóricos. Um exemplo seria sim ou não, bom ou ruim. Também temos o tamanho da amostra, que quanto maior a amostra, mais estáveis vão ser as médias e mais confiável vai ficar o teste. Mas o teste T ele não vai funcionar com amostras pequenas, por isso ele não é tão usado. Também temos a violação dos pressupostos, ou seja, se algum pressuposto não foi atendido, pode ser usado alternativas não paramétricas e transformar os dados. Se essas variâncias não forem iguais, é usado outro teste T, que é o teste T de Wet. Sobre as amostras dependentes, esse teste ele é usado quando comparamos duas medidas da mesma pessoa ou do mesmo par, como antes e depois, direita ou esquerda, sujeito ou seu par comparado. Temos os grupos, assim como nas amostras independentes. A normalidade das diferenças, que cada grupo deve ter aproximadamente os dados normais, ou seja, o grupo 1 é normal e o grupo 2 vai ser normal também. Também temos a homogeneidade das variâncias, onde as variâncias dos grupos podem ser parecidas, que um modo de verificar é o teste de Levene. E se as variâncias forem muito diferentes, não usar o teste T tradicional, mas sim o teste que eu falei anteriormente, que é o teste de Wet, que vai corrigir essa desigualdade. E, por fim, tem a independência das observações, que é as pessoas dos dois grupos não podem interferir uma nas outras. Um exemplo é o grupo de controle e grupo experimental diferentes, ou dois irmãos avaliados juntos. As condições gerais sobre o teste T é que a variável ela vai precisar ser quantitativa, não vai funcionar em dados categóricos, o tamanho da amostra vai influenciar muito nos resultados desse teste e a violação dos pressupostos, como, por exemplo, a opção A, que é transformar os dados em logaritmo, raiz quadrada, transformação em box-cox, e a opção B, que é usar testes não parâmetros, como MAN, WIT, U e esse outro aqui. Um resumo assim sobre a diferença dessas duas é que a independente ela vai exigir normalidade de cada grupo, variâncias parecidas, observações independentes, variável quantitativa. E o outro ele vai precisar de normalidade das diferenças, pares independentes entre si e pareamento lógico. Bom, voltando aqui para os testes T para amostras dependentes, ele é um teste estatístico que compara médias dos mesmos indivíduos em duas ocasiões distintas ou sob duas condições diferentes. Primeiramente, vamos introduzir um exemplo de delineamento de pesquisa que usa o teste T para amostras dependentes. Em seguida, vamos falar um pouco sobre as hipóteses nula e alternativa do teste T, que a Anne já falou anteriormente, mas eu vou dar uma leve aprofundada.
E também vou descrever no final da apresentação, o Danúbio vai falar sobre o conceitual da estatística. Aqui essa imagem traz um exemplo de delineamento da pesquisa. Na tarefa de Stroop, os participantes veem palavras representando os nomes de cores. Essas palavras elas são exibidas em cores diferentes, como o azul, verde, o azul na cor rosa, ou vermelho, perdão. E os participantes vão determinar a identificação rápida e precisa da cor da palavra, ignorando o texto. Aqui, essa imagem representa exatamente isso. Então, essa figura vai ser uma representação esquemática das tentativas de tarefa de Struff, onde C representa as tentativas congruentes, enquanto I representa as tentativas incongruentes. Nessa tarefa, a variável independente é o tipo de estímulo que pode ser congruente, como a palavra azul na cor azul, ou incongruente, que é a palavra verde na cor vermelha, enquanto a variável dependente é o tempo de reação médio ou mediano do participante em cada conjunto de tentativas. Então, com base na descrição anterior, concluímos que cada participante que terá 2 scores de tempo de reação, um para cada condição experimental. Esse é um exemplo em que cada participante contribui com scores em 2 condições e que, portanto, pode ser analisado por meio de teste T para amostras dependentes. Essa outra figura, ela mostra um banco de dados típicos para esse tipo de análise, com uma coluna de identificação dos participantes, que é esse D, uma coluna identificando os scores em uma condição ou ocasião, e outra com scores em outra condição ou ocasião. Representamos, nessa tabela está representado cada participante em uma linha desse banco de dados. Então, essa tabela ela representa o banco de dados adequado para o teste de amostras independentes. IS ou YS, eles vão representar scores na variável dependente, nas condições congruentes e incongruente. No entanto, existem outras formas pelas quais dados podem ser dependentes, pareados ou emparelhados. Por exemplo, o teste T das amostras dependentes também se aplica para comparar cônjuges, pais, filhos ou ainda participantes antes e após uma intervenção experimental. Em síntese, o teste T ele é ideal para comparar scores dependentes em variáveis mensuráveis nos níveis intervalar ou de razão. Sobre as hipóteses nulas e alternativas, eu não vou me entrar muito nesse assunto, porque a Anne já falou, mas com base na descrição anterior, concluímos que cada participante ele terá 2 scores de tempo de reação, um para cada condição experimental. Anteriormente, foi apresentado a tarefa de Stroop, que nesse exemplo podemos postular 2 hipóteses concorrentes. A hipótese nula, que é congruente menos incongruente, é igual a zero, isto é, não há diferença entre os tempos das reações médias dos participantes nas condições congruente e incongruente, e a hipótese alternativa, que é congruente menos incongruente, vai ser diferente de zero. Ou seja, há uma diferença entre os tempos das reações médias dos participantes nas condições congruentes e incongruentes. Mas vamos entender o teste T para a amostra independente. Para conduzir esse teste, é necessário algumas etapas, e eu listei elas aqui. A primeira é definir as hipóteses nula e alternativa, seguida de estabelecer o nível de significância, depois delinear a pesquisa e coletar os dados, seguida de calcular a estatística T e o valor de P, e decidir se rejeitamos ou não a hipótese nula. O nível de significância e p-valor. Após definir as hipóteses, escolhemos o A igual a 0,05, que é a probabilidade de cometer um erro tipo 1, rejeitar a hipótese nula, quando ela é verdadeira. E o A vai funcionar como um critério do quão improváveis os dados precisam ser para rejeitarmos a hipótese nula. Se P for menor que A, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, dados surpreendentes.
E se P for igual ou maior que A, não rejeitamos a hipótese nula, porque não há evidência suficiente.